Olá, estudantes! Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a gente está aqui com um assunto muito interessante, que são os contos tradicionais. Contos tradicionais, o que será isso? Será que vocês lembram? A gente já trabalhou um pouquinho sobre contos e a gente também tem trabalhado sobre contos narrativos, né? Histórias narrativas, e o contos é mais um deles. Então hoje, além de falar sobre os contos, com certeza eu vou também trazer um conto, vou apresentar um conto para vocês, e a dica do conto, o spoiler, está já aqui no cenário. Então se vocês derem uma olhadinha, vocês já terão mais ou menos a dica de que livro eu vou ler hoje, tá certo? Mas a gente vai começar a aula falando, claro, sobre os nossos recadinhos de sempre, que é como você pode assistir essa aula. Você já sabe e pode divulgar para quem ainda não começou a assistir às aulas digitais, que ela começa às 7h30 da manhã na TV Nova Nordeste, canal 22.3, tá certo? Então, esta aula começa a partir daí e eu tenho certeza que todos vocês já estão aí apostos, esperando a aula começar, esperando a professora Mauricéia Joana, que vai trazer mais uma aula de língua portuguesa, não é isso? Então, mas se você quiser assistir também esta aula, vocês podem baixar o aplicativo. Para baixar o aplicativo, já pode, no canal 22, o aplicativo aí do Educa Recife, não é, gente? Então, baixa o aplicativo, tá certo? O QR Code está sempre aí na tela para vocês baixarem. Quem ainda não baixou, baixa. Neste aplicativo você tem várias coisas que você pode acessar, inclusive a Árvore de Livros, que é onde eu trago vários materiais, vários contos, várias histórias, e tem aí uma variedade de livros que vocês podem acessar. Então, a Árvore de Livros também está lá no Educa Recife. E o YouTube, que inclusive a gente pode também fazer interatividade lá. Vocês podem colocar as atividades, o que vocês acharam das atividades, as respostas. Ontem, inclusive, eu deixei um desafio para vocês responderem no YouTube. Será que vocês acessaram? Será que vocês responderam? Estou aguardando lá, e quem ainda não foi, passa lá e coloca a resposta do meu desafio, tá? Então, o canal do YouTube também é outra maneira que você pode assistir às nossas aulas. Acessa, interage, dá um like, faz isso, não esquece, tá bom? E, como vocês sabem, lá no aplicativo é a maneira de vocês conversarem com a gente, interagir. E para fazer isso, vocês precisam aí bater um papinho com a minha colega, né? Que está sempre aqui comigo, a professora Márcia. Então, professora Márcia está aí aguardando esses meninos, eles já estão com tudo? Já sim, viu, professora Mauricéia? Já estamos aqui, ó, com o Caio, com Yasmin, o restante, gente, como eu digo sempre, ó, bate palmas, chama essa coragem, senta aí, vamos participar da aula, tá? Estamos esperando por vocês. É isso aí, gente. Então, olha, eu e a professora Márcia estamos aqui aguardando você, que já deve estar aí sentadinho com seu material, esperando a aula, porque eu tenho certeza que vocês lembram o horário e são disciplinados. Mas, além de mim e a professora Márcia, claro, nós temos sempre aqui no estúdio a presença do nosso tradutor de Libra. E hoje quem está aqui conosco é a Maria Helena. Bem-vinda, Maria Helena, tornando aí essa aula mais inclusiva e ampliando, né, o leque de pessoas que compreenderão, que assistirão e que estarão aqui participando conosco. Então, isso tudo faz com que essa aula seja muito mais ampla e mais acessível. E isso é muito bom, tá certo? Então, já que vocês sabem direitinho com quem a gente trabalha aqui, e a gente não pode deixar de agradecer, senão eles ficam magoados, a nossa produção, tá certo? Então, olha só, gente, é tão fofinho que eles fazem, pena que vocês não veem. Mas aí, a gente agora começa com o nosso conteúdo. Como eu já falei a vocês,
contos tradicionais. Então, vamos seguir, né? Vamos trabalhar aqui contos tradicionais, falando um pouquinho dos contos, do que são contos e da nossa história. Então, vamos ver o que é que nós iremos estudar hoje, né? Vamos estudar o que com esse conteúdo, professora? A gente vai trabalhar os contos tradicionais, o que são contos tradicionais. Nós vamos trabalhar também os elementos característicos de um conto. E vamos fazer a leitura de um conto. Que conto, gente? Ó, A Galinha dos Ovos de Ouro. Será que vocês já ouviram essa história? Será que vocês conhecem? Eu tenho certeza que sim, né? E também já sabem onde encontrar. Vocês vão encontrar esse texto lá na árvore de livros. E aí, nós vamos fazer o quê? A identificação da ideia central do texto e vamos também trabalhar os elementos de um conto tradicional. Então, esses são os conteúdos que iremos trabalhar hoje. Ok, gente? Então, vamos iniciar com a nossa leitura, não é? Por quê? Porque a gente vai começar a aula fazendo a leitura do nosso conto de hoje, que é A Galinha dos Ovos de Ouro. Tá? Será, professora Márcia, que os meninos que estão aí já ouviram ou lembram dessa história? O que é que você acha? Eu acredito que sim, viu, professora Mauricé? Mas até então, a Yasmin disse que ela gosta muito de historinha, certo? De história. Então, vai estar com tudo. Se ela não sabe a história, eu acredito que saiba, aí vai aprender essa aí hoje, tá certo, Yasmin? E eu tenho certeza que vai ser muito legal. Ah, o Caio disse que já ouviu, viu, Mauricé? Já respondeu aqui para mim que já ouviu. Ah, que legal. Então, vamos aproveitar, né, gente? Vamos aproveitar e fazer aí esta leitura da Galinha dos Ovos de Ouro. Acompanha aí comigo, não deixem de acompanhar, tá certo? Vamos lá. Olha só, iniciando. A Galinha dos Ovos de Ouro. Havia um homem muito pobre que alimentava a ideia de ser rico. Ele não compreendia como seus vizinhos podiam ser felizes apenas com as poucas frutas e verduras que a plantação deles fornecia. O homem reclamava de tudo, especialmente da galinha que possuía e que lhe dava um ovo por dia para alimentá-lo. Se a gente observar aí na imagem, né, os vizinhos estavam aí com ele e viviam na roça, claro, com as suas plantações, vivendo de forma simples, mas o homem não se conformava. E aí, o que será que esse homem resolveu fazer para enricar? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Vamos ver. Um dia aconteceu algo fabuloso. A sua galinha tornou-se muito especial. Como de costume, o homem foi ao galinheiro pegar o seu único alimento. Mal acreditou quando percebeu que o ovo era de ouro. Correu à cidade e o trocou por comida e mercadorias para a sua casa. Mas eis que na manhã seguinte, a sua galinha extraordinária pôs outro ovo de ouro. E aí na imagem a gente está vendo, não é? O primeiro, quando ele chegou, no primeiro dia, e ele espantou-se com a galinha que estava lá, em cima daquele ovo maravilhoso, brilhante, o ovo de ouro. Ele ficou espantadíssimo. A gente vê que ainda era noite, né? Estamos vendo ali lua e estrelas. E na outra imagem, ele pegou, foi muito feliz para a cidade trocar o ovo por mercadorias. Ele não sabia que no outro dia ia ter outro ovo. O homem, que já não podia reclamar da vida, passou a acreditar que tinha tirado a sorte grande. Com os ovos vendidos no mercado, ele poderia comprar tudo o que quisesse e ainda sobraria dinheiro para o resto da vida. Todos os dias, o homem passou a dormir no galinheiro e, sem falta, a galinha sempre lhe oferecia o metal precioso. Tendo tudo o que precisava, o proprietário entretinha-se guardando ovos que acumulava. E aí a gente vê na imagem ele, ó, com carro de mão cheio de dinheiro para cima e para baixo na plantação. E passava o tempo olhando para a galinha deles, até dormindo no galinheiro, esperando o próximo ovo de ouro que ela ia colocar. Não se contentando com a sorte, passou a não dormir à noite, atormentado por uma ideia que não lhe saía da cabeça.
Qual será a ideia que esse homem estava tendo, hein? Se a gente observar a imagem, a gente já vai ver que ele está ali pensando o que será que essa galinha tem dentro dela, não é? E ele pensava que se a galinha punha um ovo de ouro todo dia, dentro dela deveria existir um imenso tesouro. Uma noite, querendo possuir também o tesouro que imaginava existir dentro da galinha, pegou uma faca e foi ao galinheiro. Abriu a galinha como que para preparar uma canja. Entretanto, por mais que procurasse, não encontrou nenhum tesouro dentro dela. A gente está vendo ali ele com a faca, com a cara de mal. E a pobre da galinha, olha, subindo para o galinheiro, tão inocente, nem sabe o que é que vai acontecer com ela, né? Bom, moral da história, né? Até hoje, as pessoas falam que não é bom ter ambição demais, porque isso pode levar à destruição completa do bem mais precioso, que é o quê? A bondade. A bondade é o bem mais precioso que a pessoa pode ter. Então, ao invés de estar querendo só mais dinheiro, na verdade, ele deveria ter cultivado outros valores. Por exemplo, poderia ter ajudado os vizinhos, não é? Ele não sabia que todo dia aquela galinha ia colocar o ovo de ouro, mas não, ele ficou tão interessado no ovo, tão preocupado, que ele, que fez? Pegou o ovo e pegou a galinha, matou para poder tirar o ovo, tirar o baú. E quando descobriu, a galinha era normal, igual às outras galinhas. Ou seja, não tinha um tesouro dentro dela. E qual foi o resultado? Vocês imaginam, né? Se a galinha morreu, foi o que aconteceu? Eu vou deixar aí vocês pensando. E aí, olha, volto aqui para a gente ver as características desse texto, né? A capa dele, quando vocês forem procurar aí na árvore de livro, é esse livrinho aí que eu li, A Galinha dos Ovos de Ouro. Ele é uma fábula de La Fontaine e da editora Todo Livro. Então, quando vocês forem procurar aí na árvore, vocês já vão observar o livro que eu estou lendo hoje, que eu acabei de ler para vocês, é esse que está aí na tela, tá certo? E agora nós iremos conversar um pouquinho sobre essa história. Será que vocês compreenderam bem a história? Será que vocês entenderam? Primeiro, eu quero participação do chat. O homem ficou rico por quê? Apanhou o ovo, correu para casa e mostrou para a esposa? Descobriu que tinha no quintal uma galinha que botava ovos? Ou matou uma galinha que tinha um tesouro dentro da barriga? Letra A, letra B ou letra C? Vocês que estão aí, me deem a resposta. Qual é a resposta correta para essa questão? Olha só, professora, o Caio, Davi colocaram aqui letra B e a Yasmin colocou a letra C. Olha lá, tem Olha aí um impasse. Yasmin, Caio e Davi, não foi? Foi. Veja bem, eu estou perguntando aqui por que ele ficou rico. E será que ele ficou rico porque ele apanhou o ovo e correu para casa e mostrou para a esposa? Isso fala na história? Ele descobriu que tinha no quintal uma galinha que botava ovos? Ou ele matou uma galinha que tinha um tesouro dentro da barriga? Na verdade, é a letra B. Porque ele descobriu que tinha no quintal uma galinha que botava ovos. Só que aí a gente pode complementar essa questão, porque não era qualquer ovo, né? Ela botava ovo de quê, gente? Diz aí pra mim qual era o ovo que ela botava que tornava ela muito especial. Mas a resposta, Yasmin, é a letra B. Ele descobriu. O Jaziel também colocou letra B. E a Yasmin já terminou aqui de responder que os ovos eram ovos de ouro, viu, professora? Isso mesmo, Yasmin. Os ovos eram de ouro, por isso o homem enricou, né? A galinha era especial por isso. Mas por quê? Olha só. Porque o fazendeiro resolveu matar a galinha. A galinha dava um ovo de ouro todo dia. E ele resolveu matar a galinha, gente. Por quê? Na letra A, porque achou que ela escondia um tesouro. Na letra B, porque descobriu que ela botava ovos comuns. E letra C, porque percebeu que ela era igual às outras galinhas. Por que ele resolveu matar a gente? Letra A, letra B ou letra C? Temos resposta, Márcia? Temos sim. Também está aqui, ó,
Respostas, viu, professora Mauriceia? O Caio falou a letra A e o Davi disse que é a letra B. E aí, o fazendeiro resolveu matar a galinha porque achou que ela escondia um tesouro? Ou porque descobriu que ela botava ovos comuns? Qual dos dois será que acertou, hein, professora? Porque descobriu que ela botava ovos comuns. Quem foi que acertou aí, professora? Foi o Davi, colocou letra B. Pois é, Caio. Então, olha, na verdade, ele achou que ela escondia um tesouro, mas ele descobriu que ela botava ovos comuns. Mas eu vou dizer uma coisa para você, professora Márcia. Quem está errada sou eu. É, a letra A, né, Maurício? Então, é isso aí. Então foi o Caio aí que acertou, ele né? Ele ia ficar muito bravo comigo, porque ele já colocou aqui, oxi! Ele é dele. Eu até parei agora, eu disse, gente, o que aconteceu aí com esse fazendeiro? Mas, aí então, Caio, tá certo, Caio? Caio, você está certo, Caio, você está certo. A resposta é letra A, viu? Não é letra B. A professora Mauriceia se equivocou. A história fala principalmente de esperteza, ganância ou maldade. Qual dos três? Letra A, letra B ou letra C? Qual seria a resposta correta, gente? A história fala principalmente de quê? E aí, professora Márcia, cadê os meninos? Yasmin colocou letra B, ganância. Letra B, ganância, né, Yasmin? Ele era muito ganancioso, esse fazendeiro, e ele ficou lá querendo mais do que devia e mais do que tinha, e aí perdeu tudo. Resposta corretíssima. Letra B, ganância. É a resposta correta mesmo. E vocês realmente prestaram atenção e compreenderam o texto. É só uma coisinha, Mauricia, porque o Davi colocou, se você voltar, colocou maldade, né? Aí... Olha só, a maldade que o fazendeiro fez foi matar a galinha. Mas, na verdade, a história fala de ganância. E o que é ganância? É quando você está sempre querendo mais do que você tem. Por mais que você tenha alguma coisa, você sempre quer mais. E aí, por que ele matou a galinha? Porque ele queria mais ouro, ele queria o tesouro inteiro. Então, na verdade, o principal ponto que está sendo discutido aí é a ganância, não a maldade. Houve a maldade na hora que matou a galinha, mas o que a gente está destacando mesmo no texto é a ganância. Correto? E vamos agora falar um pouquinho desses contos, né? O que são contos tradicionais e os seus elementos, ok? Então, contos tradicionais. Ok, vamos falar um pouquinho. Contos tradicionais seria o quê? Os contos tradicionais são histórias da tradição oral, também chamados de contos populares, tá? Contos populares. E aí, ó, a gente tem a característica desse conto. Qual é? Contos tradicionais têm por características um narrador. Se é tradicional e é um conto narrativo, tem alguém narrando. Então, o narrador, ele está lá contando a história, mas ele também pode participar da história. Então, ele pode ser observador ou ele pode ser personagem. Tem também uma ação, e essa ação é breve. Você logo descobre o que é que está acontecendo, né? O homem descobriu que tinha uma galinha que colocava ovo de ouro. Ele foi lá e resolveu descobrir porque se ela tinha mais ovos dentro. O que foi que ele fez? Então, a ação é uma ação breve. Os personagens dos contos, geralmente, eles são em números reduzidos. Não tem aquela quantidade imensa de personagens. Então, por exemplo, nessa aí, qual é o personagem principal? É o homem. Então, tem o homem e a galinha. Então, personagens, poucos personagens. E o espaço é indefinido. Era uma fazenda, era um sítio, mas a gente não sabe em que sítio, em que fazenda, em que local aconteceu isso. Então, é indefinido. É uma história que a gente não sabe onde se passa, qual é o espaço exato. E o tempo também é indeterminado. Em que tempo isso aconteceu? Não
não sei. Aconteceu um dia, era uma vez, havia um fazendeiro, mas a gente não sabe em que tempo aconteceu essa história. Então, é indeterminado, olha aí. O que é que determina isso? Era uma vez, tá certo? O conto, o tempo é indeterminado. Era uma vez, havia um fazendeiro. O conto não há muito assim, especificamente onde é. Há muitos e muitos anos aconteceu isso. Então, tudo isso torna esses elementos assim, típicos, né, de um conto. Então, aí agora a gente vai ver a estrutura dos contos tradicionais. Quais são as estruturas, né? Como é que a gente pode escrever um conto? Se eu fosse escrever um conto hoje, o que é que eu precisaria fazer? Primeira coisa, eu iria colocar a introdução do conto. Depois, o desenvolvimento e depois o clímax, o final da história, não é? Com a conclusão, o desfecho. Então, para escrever, essa seria a principal estrutura. A introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão. Na introdução, eu começo apresentando os personagens, o espaço, o local. Depois, eu vou desenvolvendo o que foi que aconteceu na história, até que tem algo que chama a atenção realmente e a conclusão. Então, o clímax é: o fazendeiro pegou a faca e foi lá descobrir o que é que tinha dentro da galinha. Conclusão: a galinha era normal. Não havia nada de especial dentro desta galinha. E aí, qual é a função de um conto tradicional? A função de um conto tradicional é o lazer, é o entretenimento, é mostrar os ensinamentos e os valores, é guardar as memórias de um povo. Isso são as funções de um conto tradicional, ok? Então, se você já sabe, vocês já se divertiram, não é, com o conto que a gente contou aqui, com esse e com outros vários. Então, esse é uma forma de lazer, de se entreter, ler por prazer, ler porque gosta. Mostrar ensinamentos e valores. Quais foram os ensinamentos que esse conto trouxe? A questão de que você não pode ser tão ganancioso, que você pode se prejudicar. E guardar as memórias, as histórias que se contavam, principalmente porque o conto, ele é uma história de tradição oral. Depois é que já começamos a escrita, tá certo? E aí, olha só, a gente leu hoje o conto da galinha dos ovos de ouro, não é? A galinha dos ovos de ouro. E aí, esse conto, como vocês viram, ele é muito legal. E com ele também, lá na árvore de livro, temos vários outros contos, não é? Temos vários outros contos que vocês podem acessar e vocês podem, como é que eu posso falar? Vocês podem acessar, dizer quais foram os livros que vocês gostaram mais. Inclusive, eu até gostaria de saber, professora, se alguém leu o final do conto de ontem. Será que leram, hein? Eu espero que tenham lido, né, Maurício? Até porque aquela historinha de ontem, ela foi muito legal, né? Como foi dito aqui, é uma história assim, cheia de ação. Então, eu acredito que eles devem ter procurado aí na árvore de livros, viu? Pois é, isso, gente, porque, olha, eu deixei o final do livro, assim, em suspense. Eu não contei para vocês qual foi o final do livro. E vocês ficaram com o compromisso de me contar. Eu e a professora Márcia ficamos aguardando. Vocês poderiam, inclusive foi uma proposta que ela fez no final do horário, porque o meu desafio foi que vocês passassem no YouTube e quem assistir lá, colocar o final, ler na árvore e colocar o final. Mas vocês, o desafio da professora Márcia no final foi: leiam e nos contem aqui amanhã. Coloquem nos comentários qual foi o final da história. E aí, cadê vocês? Será que vocês contaram? Será que vocês disseram ou não? A gente ficou aguardando, tá certo? E sabendo disso, eu ainda vou deixar aqui em suspense. Eu vou deixar esperando isso acontecer, tá certo, gente? Mas olha só, nós gostaríamos de agradecer a vocês, né, por essa
presença aí. Eu espero que vocês estejam gostando da aula. Eu espero que vocês perceberam que hoje a gente deixou aí a tela para vocês assistirem, prestarem bastante atenção no conteúdo. E eu espero que vocês tenham aproveitado também para anotar os pontos. Por quê? Isso é importante, porque vai ser visto na sala de aula com a professora, hein, gente? Então, olha lá, quando a professora falar sobre contos, quando a professora falar sobre contos tradicionais, vocês já vão estar cientes quais são as características, quais são os elementos, o que é que vocês podem, como vocês poderiam escrever esse conto. Então, isso aí tudo vai fazer com que vocês trabalhar, né, melhor. Se o professor escreva um conto, por exemplo, Davi, escreva um conto. E aí você vai lembrar da aula da professora Mauricéia e vai dizer, tá, para trabalhar um conto, eu preciso colocar. O que é que eu preciso colocar no conto, não é? Eu preciso ter uma introdução, eu preciso ter um desenvolvimento, eu preciso ter o clímax, eu preciso ter a conclusão. Mas como é que eu vou fazer essa introdução? Eu vou começar como essa história? Então, é uma forma de vocês trabalharem isso aí. Então, quando a professora pedir, vocês já sabem a história. E o desafio é saber que vocês podem acessar a árvore e ler a variedade de contos que está lá. E ainda vou deixar esse em stand-by, vou deixar esperando o final da história, tá certo, gente? O final da história, a Assembleia dos Ratos. Não é da Galinha dos Ovos de Ouro, porque eu li tudo. É da Assembleia dos Ratos. Eles disseram, viu, Mauricéia, que não leram, né? Então fica aqui novamente o desafio, porque aqui, ó, o Caio disse que não viu, o Jaziel, o Davi. Então fica aí novamente o desafio para vocês procurarem na árvore de livros a Assembleia dos Ratos, não é isso? E ler o final e contar pra gente, tá? Se leu ou não. Isso mesmo, professora. E aí eu quero me despedir agradecendo vocês que estão aí assistindo às nossas aulas, agradecendo pela participação, agradecendo a Maria Helena, professora Márcia, produção, e dizendo que espero vocês, gente, amanhã. Então, um grande abraço a todos e até amanhã. Cheiro grande!